Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Todo mundo me ouvindo bem? Ouvindo bem, todo mundo? Boa noite para todos. Boa noite. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje nesse primeiro grupo de oração Operários de São José. Eu louvo e bendigo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo e bendigo a Deus pela vida do Padre Fabiano, dessa comunidade que abriu as portas para nós, que acreditou na missão da renovação carismática, de levar o batismo no Espírito Santo, promover o encontro pessoal com Jesus Cristo a partir do batismo do Espírito Santo. Eu quero que fique claro aqui para essa comunidade: o objetivo de um grupo de oração é fazer com que vocês se encontrem com Jesus Cristo. Amém? Mas é um encontro pessoal. Nós estamos reunidos em comunidade, mas o Espírito Santo vai fazer com que você tenha um encontro pessoal com Jesus. Amém? Amém. Então eu queria me apresentar rapidamente antes de nós começarmos essa pregação. Como já foi dito, meu nome é Vinícius, e nesses próximos 2 anos eu serei o coordenador deste grupo de oração. O grupo de oração, o coordenador, ele fica por 2 anos, né? Após os 2 anos, convoca-se uma eleição, onde nós rezamos, clamamos o Espírito Santo, pedimos muito o Espírito Santo, para aí depois, aí sim a gente começar a votar, escrever os nomes e fazer a eleição. Então, é uma eleição espiritual. A gente reza. Vocês vão se acostumando. Tudo no grupo de oração, na renovação carismática, nós sempre vamos dizer assim: eu amamos o Espírito Santo. Amém? Amém. Podem se acostumar, né, já a ouvir isso. Mas, então me chamo Vinícius, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, o mais belo horizonte do Brasil, viu, gente? Convido vocês a subirem a Praça do Papa e olhar para aquele horizonte. Ali onde um dia o Papa João Paulo II, sabia? O Papa João Paulo II olhou o Flávio e disse assim: que belo horizonte. Então, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, mas apesar de uma cidade daquele tamanho, de 3 milhões de habitantes, André, Deus já me dá uma esposa aqui em Mariana. Não, Wilson, eu não sei como, né? Só Deus para fazer umas coisas dessas, né? Como que numa cidade daquele tamanho eu acho uma esposa? Deus já me jogar aqui em Mariana. Então eu estou aqui desde 2011, né? Casado, estamos há 14 anos, né? Graças a Deus, muito bem casado, tenho um filho. Qualquer dia desse aqui, vocês vão conhecê-lo. E eu estou na renovação carismática desde 2014. Aqui em Mariana desde 2014. Mas conheci a renovação carismática, conheci um grupo de oração em 2002, lá em Belo Horizonte. Foi o meu primeiro contato, né, com a renovação carismática. Mas, agora vamos entrar aqui na nossa pregação. Como o Igor já disse, né, o tema de hoje: enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Tudo que nós pregamos aqui, todas essas músicas que nós cantamos aqui, tudo que nós rezamos aqui, esse tema que eu falei para vocês, tudo isso é rezado, viu, gente? A gente se reúne durante a semana, fora do grupo de oração, a gente reza, clama e o Espírito Santo direciona, nos revela qual é a palavra, qual é o tema, e nós trazemos para vocês. E quando nós rezávamos na quinta-feira passada, o tema que saiu, o tema que foi revelado para nós é esse: enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E quando nós rezávamos, o Senhor me lembrava, vocês já devem ter ouvido falar, do Mar Morto. Já ouviram falar do Mar Morto? O Mar Morto, na verdade, ele não é um mar, ele é um grande lago que fica entre Israel e Jordânia.
Ele é um grande lago, mas ele tem uma grande quantidade de sal. A gente sabe, né? Geralmente lago é de água doce, correto? Mas o Mar Morto é um lago que tem uma grande quantidade de sal. E olha para vocês verem que interessante. A quantidade de sal que tem no Mar Morto é 10 vezes maior do que a que tem no oceano. E por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Porque devido à grande quantidade de sal naquele lago, muito sal, Márcia, impossibilita a vida marinha de existir. É um lago, é uma água que não produz vida. Porque é muito sal, então o peixe não consegue se reproduzir. Então é um lago onde não se pesca, é uma água que não se aproveita. Vocês estão entendendo, queridos? Por isso o nome Mar Morto, porque é uma água que não gera vida. Olha que interessante, né? Esse mesmo sal que dá o sabor da nossa comida, esse mesmo sal em excesso, ele gera morte. É ou não é? Quando a gente vai no médico lá fazer os exames e o colesterol está alto, né? Ele fala, ó, a pressão está alta, né? Diminuiu? Então, meus queridos, para dizer que nós precisamos de equilíbrio, o Espírito Santo é harmonia. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus criou tudo com equilíbrio. E aí eu queria voltar aqui no Mar Morto para dizer para vocês o seguinte: como tem muito sal naquele mar, e aquela água ali não é potável, aquela água ali não gera vida, o que Israel fez? Eles desenvolveram uma tecnologia que eles conseguem tirar o sal da água para que essa água sim gere vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Eles pegam a água daquele lago salgado, retiram o sal e aquela água passa a ser aproveitada. Ela passa a ser potável, ela passa a ser útil. Então eu estou contando isso para vocês porque a função de um grupo de oração dentro de uma comunidade é gerar vida. Pela ação do Espírito Santo. Não é pela ação do Vinícius, que é um miserável, um pecador. Não é pela ação do Marcos, do Nico, da André, da Bruna. É pela ação do Espírito Santo. Eu sou um canal. Vocês, comunidades, são canais. Nós somos aquela tubulação onde a água passa para chegar até o povo. Deus usa de meios humanos para abençoar uma comunidade, para gerar vida em uma comunidade. Então, pela ação do Espírito Santo, o grupo de oração, ele vai recriar a vida. Porque o Senhor mostrava para nós que existem situações de morte. Todos nós já passamos, já vivemos ou conhecemos alguém que vive em situações de morte impostas pelo pecado, sim ou não? Sim. Aquela situação que você para e olha e diz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim, Vinícius, miserável. O Espírito Santo tem jeito. Sim ou não? Sim. Se eu vier aqui, se eu clamar, se eu implorar, o batismo do Espírito Santo vai recriar, vai acontecer. E por fim, já falei, né? A ação do Espírito Santo reverte situações de morte. Então, irmãos, eu queria pedir que vocês pegassem agora a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus. Por favor, fala para mim se vocês trouxeram a Bíblia. Vocês não trouxeram Bíblia? Eu vou dar um desconto, porque é o primeiro grupo de oração, beleza? Vocês vão prometer pro tio aqui, olha pro tio. Vocês vão trazer Bíblia quarta-feira que vem? Glória a Deus. Aí sim, André. Pode cobrar, viu? Pode deixar. André vai mandar uma mensagem no grupo da comunidade, gente. Mateus 1, versículo 18.
Evangelho de Mateus 1, versículo 18. Evangelho de Mateus 1, versículo 18. Então, quem não trouxe a Bíblia, presta atenção no tique. Diz assim a palavra: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, antes de morarem juntos, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Nossa Senhora ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Tem um por aí correndo ali, ó. Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Pode aplaudir a palavra do Senhor. É Jesus o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então vocês já entenderam que o Espírito Santo tem poder de recriar as coisas, sim ou não? Sim. De reverter situações de morte, sim ou não? Sim. De gerar uma nova vida, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Irmãos, eu queria voltar um pouquinho. Na verdade, voltar bastante. Lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, porque lá vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, quando não existia nada, não é bem nada nessa margem, porque já existia o Espírito Santo de Deus, que pairava sobre as águas. Lá em Gênesis, primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. E aí eu não vou pegar para ler, para não esticar demais, mas eu separei aqui alguns tópicos na sequência, para vocês entenderem como que Deus trabalha. Como que Deus criou tudo certinho, como que Deus fez tudo em ordem, como que Deus fez tudo em harmonia. Então vai dizer a palavra que Deus fez a luz e separou o dia da noite. Deus fez o céu, então colocou o céu lá em cima e o firmamento e a terra aqui embaixo. Deus criou a terra em si, que é o elemento árido, duro, aquilo que a gente pisa, que a gente caminha, onde a gente constrói as casas, né? Deus criou o mar, que na verdade é o ajuntamento das águas, né? Deus juntou todas as águas e fez os oceanos. E aí, só aí depois de ter feito água, céu, separado céu, luz, dia, só aí Deus criou as plantas, as ervas, as árvores, os frutos. E aí Deus depois criou os luzeiros, que era para marcar o tempo, para marcar os anos, os meses, separando o dia da noite. E aí depois Deus criou o quê? Os seres vivos. Deus já tinha criado os oceanos, Deus vai lá e cria os seres vivos, os peixes. E por fim, Deus cria os animais domésticos, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, os animais selvagens que vivem no mato. E depois, por último,
Deus criou a sua imagem e semelhança. Quem? Nós. A cereja do bolo, não é isso, como você gosta de falar, eu só adoro falar isso, a cereja do bolo. A obra mais linda, mais maravilhosa de Deus é você, Flávia, é você, Márcia. E vocês perceberam que Deus, por que Deus criou o homem por último? Porque ele tinha primeiro que preparar o lugar para o homem, sim ou não? Sim. Vocês estão percebendo que Deus trabalhou numa sequência? Que Deus percorreu alguns passos para depois colocar eu e você aqui? Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Porque Ele queria e quer sempre o melhor para nós. Vocês creem nisso ou não? Sim. Então, Deus fez tudo na ordem. E agora eu chego no ponto principal da nossa pregação. Depois que Deus criou os animais e o homem, Deus falou uma mesma frase para os dois. Deus disse assim: crescei-vos e multiplicai-vos. Então Deus deu para os animais e para nós a capacidade de gerar a vida. Só que tem um detalhe: o cachorrinho e o gatinho não têm alma, nós temos. Quando o cachorrinho e o gatinho morrem, ao contrário de que muita gente aí fora acredita, eles vão para debaixo da terra. Nós não, nós vamos para o céu, inferno, purgatório, para sempre. Então, nós somos a obra predileta de Deus. Tem que ficar claro aqui, sim ou não? Sim. Nós somos os preferidos, os prediletos. E tanto que vai dizer que Deus deu ao homem poder de dar nome aos animais. Sim ou não? Sim. Deus colocou os animais para nos servirem. Não é o contrário, não. Tem muita gente aí fazendo o contrário, colocando cachorro igual gente. Estou falando mentira? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus criou tudo em ordem. Que Deus não erra. Mas nós erramos. Infelizmente, nós erramos. E aí entra uma coisinha, vocês devem conhecer bem, eu conheço bem, né? Infelizmente. Tem uma coisinha que chama pecado. O pecado é aquilo que causa desordem. É aquilo que nos deixa estéreis. O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa que não produz vida. Uma mulher estéril é uma mulher que não pode engravidar. Um homem estéril é um homem que não pode ser pai. Um animal estéril é um animal que não pode procriar. Então aqui agora eu não estou falando de biologia, estou falando de vida espiritual. O pecado nos deixa estéril. Eu não consigo produzir vida na sua vida, Flávio, se eu estiver na lama do pecado. Não consigo. Não consigo, Igor. Como que eu vou vir aqui pregar a palavra para vocês? Com qual unção? Se eu estou enfurnado no pecado, nos vícios? Não tem como. E o pecado, gente, o pior de tudo, você sabe o que o pecado tira de nós? A imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é perfeito, sim ou não? Deus não peca. Então, se eu peco, eu perco o formato original com que Deus me criou. Deus me fez a sua imagem e semelhança. Então, quando eu peco, eu deixo de parecer com Deus. Olha como que isso é sério. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o pecado te tira a condição de imagem e semelhança de Deus? Deus fez tudo para nós. Nós chegamos lá e estragamos. Com os nossos vícios, com os nossos pecados, com o nosso orgulho. É como se Deus tivesse pintado um quadro maravilhoso. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Deus pintou um quadro maravilhoso. Aí nós chegamos lá e jogamos tinta no quadro. O que vai acontecer? Vai manchar, não vai? E vai até apagar a pintura, sim ou não? É isso que nós fazemos. E aí, só que Deus é tão misericordioso. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Eu perco a imagem e semelhança de Deus por minha própria culpa.
Quem pode me devolver de novo essa imagem e semelhança? Só Deus, através do Espírito. Então, quando eu perco a imagem e semelhança de Deus por causa do meu pecado, Deus me devolve pelo batismo no Espírito Santo. Quando eu me arrependo, me confesso e clamo de novo, manda, Senhor, o teu Espírito, manda os dons, os carismas, Deus me devolve a sua imagem e semelhança. Mas para isso eu preciso sair da vida de pecado. Mas o mais legal, o mais interessante é que Deus é tão amor, Deus é tão misericórdia, que Ele usa do próprio homem e da própria mulher para recriar a vida. Agora sim, eu vou entrar em São José e Nossa Senhora. Vocês prestaram atenção na leitura? Vocês entendem que a nossa salvação começou lá no sim desse homem? Primeiro no sim dela, né? Deus podia ter mandado Jesus sem Nossa Senhora? Podia. Mas Ele fez questão. Deus podia ter feito Jesus nascer sem o sim de São José? Ele é Deus, podia. Mas Deus fez questão de que passasse pela colaboração do homem e da mulher. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Que as situações de morte dessa comunidade, elas podem ser revertidas pela ação de Deus através da vida de vocês. São José sonhou, Deus falou, pode ir, confie em mim, vai, não tenha medo. São José foi. E vocês pensam que os problemas acabaram aí? Não, teve que fugir para o Egito depois. Passaram um monte de aperto, né? Jesus se perdeu na caravana lá, estava lá no templo, né, ensinando. Então a nossa salvação passou pelo sim de São José e passou pelo sim de Nossa Senhora. Vocês acreditam nisso ou não? Sim. E eu preciso que vocês acreditem, eu não. Deus precisa que vocês acreditem também que a salvação das pessoas que estão lá fora pode passar pela vida de vocês. Nós precisamos acreditar no poder da nossa oração. Vocês que estão aqui, vocês que virão aqui toda quarta-feira, vocês precisam acreditar. Vocês são os canos, vocês são as tubulações por onde a água do Espírito vai passar para chegar na casa das pessoas. Aleluia. Vocês têm que acreditar nisso, gente. Tem que dobrar o joelho, tem que clamar. Não duvidem da intercessão, do valor, do poder da oração de vocês. A pessoa que você quer não está aqui, você esteja aqui por ela, clama, pede o batismo. O Igor conduziu a oração aqui, pediu para a gente apontar para a nossa casa. Eu pedi pela minha esposa, eu pedi pelo meu filho, Senhor, dá a graça da conversão, batiza do Espírito. É assim. Pede também, irmão, toda quarta-feira que vocês estiverem aqui, não importa quem está pregando, quem está cantando, toda quarta, quando vocês estiverem aqui, erga as mãos e pede por aquela pessoa. Vai, Espírito Santo, batiza, recria a vida, gera de novo aquela vida. Você e eu não podemos, mas o Espírito Santo pode. Meu tempo está acabando. Gente, sem a imagem e semelhança de Deus, nós não vamos conseguir crescer e multiplicar. Como que eu vou crescer e multiplicar enfurnado na bebida? Como que eu vou crescer e multiplicar enfurnado nessas tal de bet aí, nesse vício de jogatina, gente, que está acabando com as famílias, destruindo as famílias? Cristão não gera morte, gera vida. Mas um cristão enfurnado no pecado, sem a graça de Deus, sem a imagem e semelhança de Deus, não vai produzir vida. Não vai. Então, como eu disse, Deus quer devolver para nós essa imagem e semelhança através do batismo do Espírito Santo. Por isso que existe um grupo
grupo de oração. Por isso que toda semana vocês vão ver que nós vamos rezar nessa estrutura aqui. Nós vamos clamar, nós vamos pregar a palavra e nós vamos clamar o batismo daqui a pouco. Nós vamos pedir, vem Espírito Santo, com os seus dons, o dom da fortaleza, o dom do conselho, o dom da piedade, o dom da ciência. Nós vamos pedir, toda quarta-feira nós vamos pedir. Porque sem a graça de Deus eu não vou gerar vida. Sem a graça de Deus eu não vou conseguir tirar sal do Mar Morto para fazer aquela água ficar potável. Não vou. A água que o caminhão pipa leva para nós aí nas nossas casas tem que ser tratada assim ou não? Sim. Senão não vai gerar vida. Senão eu não posso regar a planta, senão eu não posso beber, senão eu não posso fazer comida. Vai fazer mal, vai intoxicar. Uma vida de pecado intoxica as pessoas também que estão à nossa volta, gente. Este é o mundo espiritual. Então, para a gente encerrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu molhar a garganta aqui, né? Vou falar em água. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando nós rezávamos quinta-feira passada, Deus deu uma visualização para a irmã que rezava à noite. Deus mostrava Nossa Senhora pisando descalça numa terra. E à medida que Nossa Senhora ia pisando, a terra ia ficando úmida. Terra úmida significa terra fértil. Terra que produz vida. Só que em volta de Nossa Senhora, André, estava tudo rachado. Só a visão que Deus deu para a irmã, só onde Nossa Senhora pisava é que a terra ficava úmida. Só lá. E aí o Igor teve um discernimento também. No final da oração, o Igor estava rezando comigo, preparando esse momento. Quando Jesus pisou nessa terra, havia muitos corações duros, rachados, de tão secos. A terra, quando fica seca, quando chove, ela racha, pessoal. Sim ou não? Sim. Racha. Porque não tem água, não tem vida. Então, quando Jesus pisou aqui, tinha coração sem esperança. Tinha coração que já estava desistindo de tudo. E aí eu queria perguntar para vocês, sejam sinceros, essas situações continuam acontecendo, sim ou não? Sim. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão sem esperança, que estão descrentes de tudo, que estão levando a vida por levar, sem motivação, sem aquele brilho no olhar, sem sentido. E aí eu digo para vocês, Jesus quer que vocês atinjam essas pessoas. Vocês, nós vamos levar água para essas pessoas. Nós somos a tubulação. A água vai passar por nós, porque Jesus quis que fosse assim. Aleluia! Senão Jesus não tinha passado por São José e Nossa Senhora para nos devolver a salvação, porque nós estávamos condenados. Eu queria lembrar vocês, se Jesus não tivesse vindo nesse mundo, uma hora dessa aqui, tudo isso aqui que nós estamos fazendo aqui ia ser à toa, porque estava todo mundo no inferno. Vocês já conhecem a palavra, vocês sabem que isso é verdade. Então, meus irmãos, eu queria dizer para vocês, para a gente rezar agora, nesse primeiro grupo de oração operários de São José, sejamos operários mesmo, aprendamos com São José. E não, quem quiser aprender a ser carpinteiro também, mas no mundo espiritual, aprenda com São José. Vocês topam esse desafio de tirar o sal da água para gerar vida nessa comunidade, sim ou não? Sim. Então fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, povo de Deus. Eu queria ensinar para vocês uma coisa. Na renovação carismática, quando nós pedimos para que as pessoas fiquem de pé, significa que nós estamos pedindo, fiquem de prontidão. Fiquem dispostos. Porque Deus quer derramar o Espírito
ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Dentro da renovação carismática católica, a gente tem algumas coisas que é muito característico nosso. A principal, onde você tem escrito renovação carismática católica, você vai descobrir que ali